Hello you guys, welcome to another class. A aula de hoje vai ser dividida em duas partes, the easy mode and the hard mode. Então, relembrando aqueles tempos de videogame, nós vamos começar com o modo easy, com o modo fácil, e depois nós vamos caminhando para o modo hard, que é o modo realmente um bocadinho mais difícil, que vai tirar um pouquinho da zona de conforto, mas não se preocupe. Devagarzinho você vai entender de tudo. Na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o frequency adverbs, sobre os famosos advérbios de frequência, que são basicamente aquelas palavrinhas que vão indicar rotina, a frequência que você faz aquela coisa, se é sempre, se é às vezes, geralmente, nunca, raramente, tá? Essa palavra que dá todo o contexto, tem toda a importância. E no inglês é muito fácil de entender, bem simples, essa é a parte easy de entender, tá aqui já basicamente tudo que você precisa saber. É muito simples. E depois vem a parte da organização numa frase, que é a parte que vai te colocar num lugar diferenciado do nível de inglês. O nosso curso, Inglês Definitivo, ele é voltado para o nível A1 e A2 para você conseguir chegar até um nível intermediário. Aprendendo a parte do hard mode de hoje, do modo mais difícil, certamente você vai conseguir atingir o nível C1 e C2 mais pra frente. Você vai ter muita mais facilidade de entender e conseguir fazer uma frase bem certinho. Então vamos bem devagarzinho, né? Não vamos querer correr para cair. A gente tem que engatinhar, depois caminhar para depois conseguir correr. Então vamos lá e vamos entender. Eu vou fazer uma setinha aqui que vai mudar todo o seu entendimento. Olha como é simples, ó. Assim. A setinha não ficou bem retinha não, porque escrever não é meu forte. Mas ó, aqui tem os advérbios de frequência, né? Eu tenho never, sometimes, usually and always, tá? E eu coloquei uma setinha do menos para o mais. Super fácil de entender. Antes de começar a explicar o que são essas coisas aqui, eu quero que você repita comigo aquele exercício de repetição para você praticar a sua pronúncia, ok? Combinado? Repete comigo, please, repeat. Never. Never. Sometimes, sometimes, usually, isso mesmo, é como se fosse um J aqui, ó. You, lembra da letra U, ó, você volta na aula de alfabeto aí, ó, you, lembra da letra U? E esse S, ele vai ter um som como se fosse mesmo um J. Então, usually, repeat, usually. E aqui, always, repeat, always. Very good. Então, daquela coisa que nunca acontece até aquela coisa que sempre acontece, esses são os advérbios de frequência. Tranquilo? Esse aqui você já deve ter visto certamente aí. Talvez você já tenha usado, ou talvez você já tenha ouvido falar. É uma marca até de absorvente, né? É o always. É um absorvente que sempre está com você quando você precisa. É o always. Né? E tem aquela coisa que never acontece. Né? Never. Não tem hipótese alguma de acontecer. É aquela coisa que never acontece. Se ficar mais fácil para você colocar a tradução, eu peço sempre que evite isso. Mas se ficar mais fácil para você de repente meter a tradução aqui, o faça da forma que fique mais simples. Eu tento sempre associar coisas que nunca mudam na minha vida. Então, uma coisa que nunca acontece, por exemplo, comer cebola. Never para mim é comer cebola, né? Porque comer cebola é uma coisa que nunca acontece. Eu não entendo que never é nunca. É que never é o comer cebola. Eu não sei se eu me fiz entender. É assim que funciona na minha cabeça. São essas pequenas coisinhas, esses pequenos detalhes, é aquilo que faz você conseguir realmente falar fluente. Por que que todo mundo, eu repito isso e vou repetir várias vezes ao longo do curso, ao longo das nossas aulas. Por que que as pessoas têm dificuldade de conseguir, de repente, passar do intermediário para chegar na fluência? Porque fica traduzindo, e esse é o problema. É por isso que eu bato sempre nessa tecla de você evitar traduzir tão quanto você possa. Se você conseguir associar a palavra em inglês por uma coisa que você entenda o que ela significa, é muito mais fácil. É por isso que criança aprende tão mais rápido que a gente. Porque ele associa que red é isso aqui. Ele não associa que red é vermelho. Eu me fiz entender? Então, na concepção da aprendizagem de uma língua estrangeira, quando você entende que comer cebola é never, é muito mais fácil do que você entender que never é nunca. Me fiz entender? Acho que sim, espero que sim. Mas é basicamente por aí. Tente associar para uma coisa que você associa a palavra e não para a tradução dela. Assim fica muito mais dinâmico, fica muito mais prático de entender. Beleza? Então, never, 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 never. Tá? Por exemplo, I never usei uma camisa de um time que não fosse o Flamengo. Eu só uso é always Flamengo. Always Flamengo. E você? Qual é o seu time? Eu sou always Flamengo. Never usei camisa de outro time.
Deu pra entender? Ó, é assim que funciona, assim fica imaginando. A gente vai encaixando palavrinhas, depois encaixa outra, forma uma frase, forma um parágrafo, forma um texto. E daqui a pouco, quando você vir you are speaking, e você nem se ligou. Ó, viu aí? Vai juntando palavras no meio do texto e você always consegue entender, né? Beleza? Então temos aqui o always e temos o never. Mas no meio do caminho aqui tem dois. Tem as coisas que, né? O sometimes, e tem uma coisa que é mais que sometimes, né? Uma coisa, o sometimes é aquela coisa que acontece de vez em quando. Por exemplo, eu me matriculo na academia e eu vou bem sometimes, né? Assim, uma vez por semana, 2 vezes por semana no máximo. Eu vou sometimes, eu não sei você. Mas eu não recomendo que você seja assim, porque a barriga tá até começar a crescer agora. Mas eu, por exemplo, antigamente era never, mas agora já é sometimes, já tá melhorando, né? É uma coisa que acontece ali vez por outra, de vez em quando, né? Ao tempo, né? Alguns tempos, se você fosse traduzir, não faz sentido, alguns tempos, né? Ficaria como se fosse traduzindo, eu não gosto muito, mas traduzindo seria como às vezes, tá? É como às vezes, sometimes. Beleza? Easy busy, facinho, facinho. Então, never. Sometimes. Usually já é uma coisa que já vai para mais vezes, né? Para mais vezes, já acontece. Não é sempre, mas é ali geralmente, né? Geralmente, usualmente, as pessoas gostam de traduzir. E eu vou inclusive dar uma dica super massa para você agora, que eu dava nas dicas de cursinho pro pessoal quando fazia vestibular, e eu dava muito no Enem. Para você que não sabe muito da língua e você quer macetes para aprender mais rápido, entenda que isso aqui, li, é o nosso mente. Deixa eu escrever do lado de cá que eu não sou canhoto. É o nosso mente, tá? Então sempre que... Opa, estava saindo da aula. Então sempre que você vê esse li no final, sempre não, tá? Eu vou evitar a palavra sempre. Mas usually, geralmente, quando você vê esse li no final de uma frase, ele vai indicar mente, tá? Então, usually é usualmente, né? Seria o geralmente. Fica mais bonito de entender. Então nós temos aqui always, usually, sometimes e never. Aqui nesse espacinho aqui, entre o nunca e o às vezes tem uma coisa que raramente acontece, que é o ó. Se eu escrever assim, se eu escrever só rarely, até é difícil de falar, né? Rarely. Se eu escrever só assim, rarely, você ia ficar, mas teacher Maicon, o que é rarely? Mas se você entender que li e você seguir o macete que eu acabei de lhe dizer aqui, você vai ver que raramente, você já conseguiu pegar. Viu aí? Então segue esse macetezinho aqui. Ajuda pra caramba, beleza? Então basicamente isso aqui. Advérbio de frequência super simples. Associe da forma que você achar melhor, tá certo? Do never pro always. Lembra que o never. O sometimes, o usually e o always é todas as vezes. Beleza? Então, basicamente é isso. Agora, essa foi o Easy Mode, né? Facinho, eu sei que você já pegou. Agora vamos dar um upgrade, vamos subir um pouquinho o nível e vamos colocar isso aqui na frase para que você entenda como funciona. Agora eu vou tomar uma aguinha, dar um break e rapidinho a gente volta, você nem vai perceber. Voltei, você nem percebeu que eu saí, tá vendo? É bom demais esse negócio de edição de aula, assim fica muito mais dinâmico. Eu voltei antes da gente partir pro Hard Mode, eu queria falar de uma coisa também que é muito importante, que junto dos advérbios de frequências, que normalmente vem no começo da frase, tem as time expressions, as expressões de tempo, que normalmente vem no final da frase, né? Então, sempre que você quer dizer aqui o always, você pode dizer a mesma coisa de every day, tá certo? Every day. Uma coisa que always acontece é a mesma coisa que every day, todo dia, beleza? Então você, quando for colocar aí, quando for escrever alguma coisa para você associar, lembre aquela coisa que você, every day, né? Aquela coisa de every day que você faz todos os dias e o always do, você sempre faz, beleza? E usually você pode pensar em three times a week, né? A gente já estudou aí Days of the Weeks, né? Remember Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Você já fez inclusive a sua rotina semanal de estudos. Eu tenho certeza que você já fez, já está preparado para estudar, para aprender tudo e daqui a pouco tá fluente no inglês, né? Você já fez com certeza. Então, a gente tem aqui o 3 times a week, beleza? Easy busy. E no sometimes aqui você pode pensar em 2 times a week. 2 times a week. 3 times a week, uma coisa que você faz aí 3, né? 3 vezes, ó.
tempo, né? 3 vezes, cuidado com o tempo, né? 3 tempos não faz sentido. Seria 3 vezes por semana, tá? Então aqui 2. Eita, que a tinta tá acabando. Né? Tô usando everyday, aí fica assim, né? 2 times a week. Então você mete aqui 2 times a week. Se assim fica mais fácil para você associar, se assim fica mais fácil para você, deixa eu sair assim, que essa luz está incomodando pra caramba. Se assim de repente fica mais fácil para você associar, fica legal, beleza? Então, always, every day, usually 3 times a week, sometimes 2 times, opa, faltou aqui, 2 times a week, beleza? Daqui eu vou tirar só o never por enquanto. Deixa eu deixar o never aqui mais embaixo. E eu vou colocar o nosso amigo rarely, que eu tinha apagado. Rarely, tá? Ele vai aparecer aqui como once a week. Once a week. Once a week, tá? Seria once uma vez, tá? Não seria one a week, beleza? Então, once a week. Então, uma coisa que acontece uma vez por semana, once a week. Inclusive, quando você viu um filme infantil, tem até um seriado que é Once Upon a Time, quando você vê aqueles filmes infantil famoso, era uma vez no nosso português, em inglês é o Once Upon a Time, que seria uma... era uma vez. Se fosse traduzir, eu era realmente uma vez. Então esse once é tá? Tá como uma vez por semana, tá? Uma vez por semana, tá vendo? Então 2 times a week, 3 times a week, every day. Repete comigo aí só para aclarar isso aqui. Every day, 3 times a week, 2 times a week, once a week. E o never? O never está com o advérbio de frequência. Então a gente tem aqui frequency adverbs e a gente tem aqui o times expression. Beleza? Para não ficar muito conteúdo, resolvi mudar de ideia. Vou dividir essa aula em 2 partes, vai ficar mais dinâmico para você. Não vai ficar tanta informação de uma vez só, não vai ser tão chocante. Então a gente fez agora o Easy Mode e nós voltamos para uma segunda aula para o Hard Mode. O importante para agora, você que está começando, você que está começando a estudar inglês, para que de repente você não veja muito conteúdo, veja essa aula com calma, né? Veja as palavras, aprenda de um por um, que a gente vai começar agora a inserir eles na frase e ver em que parte da frase elas podem estar. Tem algumas regrinhas que você vai aprender quando a gente for estudar o Hard Mode, beleza? Então a gente finaliza essa primeira parte por aqui e nós voltamos numa segunda parte logo em breve. Então essa foi a aula de hoje. See you next class.